Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos dar um dia maravilhoso na sua presença. Amém? Porque toda a noite, enquanto nós dormíamos, Ele estava cuidando de nós. Ele estava cuidando de nós, da nossa família, cuidando da nossa vida de maneira especial. E nós, nesse domingo, pela manhã, nós estamos aqui para continuar louvando, engrandecendo e proclamando o nome de Jesus Cristo. E eu convido você para, junto conosco, cultuar ao Senhor, louvar a Deus, o Deus da nossa salvação, o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos orar. Querido e eterno Deus, nosso Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu perdão, obrigado, Senhor, pelo sacrifício vicário. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou, Pai, diante de Ti, Senhor, ó Pai, inculpáveis, através do Teu sangue, Pai, restauraste a nossa vida, ó Deus, nos revigou, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Senhor, operando os Teus milagres. Continua conosco, Pai, operando, Pai, a Tua vontade sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. A Ele a glória, somente a Ele toda a glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Cante comigo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Porque dele, por A Ele a glória. Ele, Somente a Ele a glória. para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a
sempre. Amém. Rendemos glórias a ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Vamos cantar mais hinetes que glorificam o nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Quero te ofertar, Senhor. quero te ofertar. Eu sei que é muito pouco, Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. louva ao Senhor. Te louvarei. Não importa, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. desejo estar perto do Senhor. Perto quero estar, Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render que me deixa adorar. tudo, Tudo que há em mim, tudo, Senhor. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sim, Senhor. Se comparado ao que eu Oh, glória, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. te louvo, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei.
ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a Deus adorar. Somente a ti. Somente a Deus. Ainda vamos estar orando nessa manhã. Eu convido a irmã Lucicleide para orar. E com essa canção muito bela que nós acabamos de cantar. Somente a Deus adorar. Não importa as circunstâncias. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Obrigado, Senhor, porque Tu é bom em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor tem provido todas as coisas. Obrigado porque o Senhor, Deus, tem cuidado de nós. Obrigado pelo Teu carinho, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia para conosco, Deus. Ó Deus, vem falar aos nossos corações nesta manhã. Vem, Senhor, repreender todo o mal, jogar por terra tudo aquilo que não te agrada e nos ensina a ter um coração grato, um coração que venha, Senhor, te adorar verdadeiramente, ó Deus. Que nenhuma preocupação, que nenhuma dificuldade nos impeça de te dar um perfeito louvor. Nos ensina cada dia a te amar, nos ensina, Senhor, a te buscar. Nos ensina, Deus, a amar o nosso próximo, a perdoar. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Deus, a viver a Tua palavra, que assim Tu nos ensina, Deus. Que possamos guardar, Deus, em nossos corações, para não pecar contra Ti, ó Deus. Essa oração eu te faço agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de cantarmos, eu gostaria que você abrisse juntamente conosco aqui a Bíblia para lermos uma passagem que mostra o quão poderoso e maravilhoso e digno de toda honra e glória e poder e reverência é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a passagem bíblica em Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 até o verso 10. Eu quero ler junto com você. Daqui a pouco estaremos louvando e exaltando novamente por canções ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu queria saber se era possível a irmã Magadiele aí projetar, ou então a irmã Carla, pega aqui, Carla, a Bíblia aqui, leia junto comigo aqui. Melhor, mais rápido. Apocalipse capítulo 5. Aqui, eu estou com duas Bíblias, então fica mais fácil. Eu vou ler os números ímpares, a irmã Carla vai ler os números pares. Apocalipse capítulo 5, que tem como título o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Eu vou começar no lado direito de quem estava assentado no trono. Vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos,
um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele nos comprou com o seu sangue. Amém? Vamos cantar. Por isso a nossa adoração, ela tem que ser excelente para um Deus tão sublime e excelente como o nosso Deus. Nesse momento você, por excelência, entrega toda a tua vida ao Senhor, todos os teus cuidados, todos os teus bens, porque não são teus, são só. Quero dar o melhor de mim. Só você administra, mas os bens, todos os bens, a tua vida, tudo é do Senhor. Dedica ao Senhor. Quero dar o melhor de mim, teu melhor de ti. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. E aí? Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, porque Tenho adoração em meu DNA. perfeito. Um adorador por excelência. Um adorador Por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. dê o seu melhor a Ele. Quero dar O melhor o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te
Ó Pai, adoradores por excelência, em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com você agora, meus irmãos, na palavra de Deus. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos meditar em uma das cartas de Paulo, em que ele expressa algumas coisas. Só vou pedir aqui a irmã Carla que possa trazer minha Bíblia aqui, essa outra Bíblia, que eu preciso dela. É uma carta em que Paulo expressa algumas preocupações e também ele prepara o retorno do Epafrodito, que saiu da comunidade de Filipos para ajudá-lo na obra do Senhor. E Paulo, então, ele, preocupado no seu retorno, envia essa carta aos filipenses. Mas não somente isso, ele também envia carta para poder agradecer a oferta que os irmãos, então, de forma tão amorosa e voluntária, pôde dedicar a Paulo no ministério. Mas ele ressalta que de tudo ele estava cheio, de tudo ele estava, então, repleto, porque ele sabia ter abundância, sabia padecer necessidade, sabia e podia todas as coisas naquilo que fortalecia ele. Ele sabia ter riqueza, mas ele também sabia passar por necessidades. Mas tem uma coisa que ele estava preocupado com aqueles irmãos ao escrever essa carta. Ele tenta ajudar os irmãos mesmo na distância, nas principais dificuldades que preocupavam aqueles irmãos ali em Filipos, e tirava a alegria deles. Então, por esta razão, Paulo enfatiza em torno de 16 vezes na carta o termo alegria, alegria e alegria. Então, eu queria que você pudesse então meditar comigo durante esses minutos que nós temos, que nós vamos dedicar aqui à exposição da palavra do Senhor, para que você veja a forma que Paulo estava falando, para que os irmãos então pudessem viver de forma digna e alegre ao Evangelho de Jesus Cristo. Vivendo de forma digna e alegre o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo queria transparecer isso, porque era isso que ele vivia, e era isso também que Jesus viveu. E aí então ele coloca nesta carta esses sentimentos. Mas nós vamos nos ater, nós vamos nos ater à forma que Paulo queria passar para os irmãos para que ele vivesse, a qual ele já tinha até pregado para eles, ensinado esta forma digna, mas ele volta a lembrar aos irmãos que forma era essa, para que eles então pudessem estar vivendo o Evangelho do Senhor, Então,
Paulo, nesse contexto, ele achou preciso dar essa boa admoestação edificante quanto à maneira correta de pensar, bem como quanto à conduta e ao zelo corretos. Então ele começa a orar, continua orando e diz que o vosso amor, pudesse abundar ainda mais no conhecimento exato e pleno discernimento, pois os falsos ensinos, eles se opunham ao Evangelho, e isso trazia tristeza àquela comunidade. Em Filipenses 3, do 2 ao 3, ele fala nisso. Ele diz: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele estava ali motivando os irmãos para que então pudessem viver na união, unidos, amando uns aos outros, considerando uns aos outros, para que então pudessem ser fortalecidos no Senhor. Então ele estava falando também que era para que os irmãos pudessem se certificar das coisas que mais importavam, para que eles pudessem então se achar sem defeitos, e com efeito dessa vida digna, nesse padrão digno no Evangelho, com isso ele não faria, aquela comunidade então não faria nenhum outro tropeçar. Coisa que estava acontecendo com os falsos profetas, os falsos ensinadores da palavra de Deus, estavam ensinando uma falsa doutrina. E Paulo então adverte os irmãos para que então pudesse estar cheio do fruto justo, de justiça, vinda da parte de Cristo Jesus. E com isso ele fala então que se assim os irmãos, aquela comunidade, então continuasse em Cristo, isso ia alegrar muito o coração dele, porque ele trabalhou para que então os irmãos pudessem então estar firmes no Evangelho. E uma tristeza para os ministros, que são sérios, os pastores que são sérios, que levam a palavra do Senhor, que ensina a palavra do Senhor ao seu rebanho, ver o seu rebanho andando por caminhos que não são os caminhos de Cristo. Então, por ele ter ensinado várias vezes, ele se entristece muitas vezes, porque vê o seu rebanho andando não no caminho do Senhor. Mas Paulo então fala isso para que a alegria dele fosse completa, porque ele, tanto de perto quanto de longe, fazia então o acompanhamento, porque essa foi uma das igrejas, das implantações de igreja que Paulo fez ali em Filipos. E ele queria repartir essa alegria com aquela comunidade. Ele também expressa o desejo, de ouvir que os irmãos ali em Filipos mantêm-se firmes em um só espírito, uma só alma, lutando lado a lado pela fé das boas novas. E que nenhum então pudesse ter um sentimento de amedrontamento, por conta desses adversários que então se colocavam na presença deles ali, ensinando falsas doutrinas. Ele não tenha medo, fique firme, porque também o reino de Deus acontece quando a gente assume a nossa posição digna, firmeza diante das adversidades. E Paulo sabia disso muito bem, e ele então exorta os irmãos a estarem alegres. Por quê? Porque Paulo, no capítulo 1,
Ele começa essa carta, então, falando sobre sua prisão, falando que por conta da sua prisão, o evangelho, então, começa a crescer. E no versículo 14 do capítulo 1, ele diz assim: e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então isso aí, por seu modo de viver digno ao evangelho, ele então começou a inspirar outros a também viver de forma digna. Mas, irmãos, Deus nos deu um privilégio, foi em crer nele. Porque é assim, porque a fé não vem de nós, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Deus coloca a fé no nosso coração, então a gente crê e ele se revela para nós e nos salva. Mas também nos deu um compromisso, e esse compromisso, ele implica para nós muitas coisas. Então esse compromisso, ele é de sofrimento. Tudo bem, não faz mal a gente dizer, porque é um compromisso que implica sofrer. No tempo de Paulo era assim que acontecia: perseguição e morte. E em alguns países até hoje são assim. Mas no Brasil, talvez eu e você aqui no Brasil não tenhamos esse tipo de perseguição. Talvez seja outro que eu queria tratar com você um pouco mais à frente. Mas eu queria então mostrar aqui, porque Paulo, ele escreveu para que o ânimo dos irmãos pudesse então estar fortalecidos. Ele fala no verso 29, ele diz assim, 29 do capítulo 1 diz assim: pois por amor de Cristo vos fui concedido não somente para crer nele, mas também sofrer por ele. A gente precisa criar essa consciência de que existe um privilégio, o privilégio de crer e nós sermos salvos, nós sermos resgatados, nós sermos, como acabamos de ler agora há pouco, no capítulo 5 de Apocalipse, sermos comprados pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados, e esse preço não foi qualquer preço, porque nós não valíamos nada. Diante do mundo nós estávamos condenados, diante de Deus também. E Deus, a seu tempo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele nos deu este valor, o valor que é incomparável. Porque não se compara? Porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para salvar a mim, para salvar a você. Então, mesmo nós sendo sem valor algum, Jesus Cristo, Deus dá a prova do seu amor, que envia Jesus Cristo para morrer por nós, sem valor algum. Porque toda a sua criação se voltou contra Deus, caiu, pecou. Mas Ele dá prova desse amor. E Ele confere um valor, porque assim o valor não estava em nós. O valor não estava em nós, mas Ele valorizou a gente. Nós não tínhamos valor, mas Ele deu valor. O valor que Ele deu a cada um de nós custou o seu próprio sangue. Então veja o tamanho da importância que a gente tinha para Ele. Ele nos atribuiu essa importância. Meus irmãos, é muito sério quando a gente pensa nisso, porque muitas vezes nós não estamos dando o valor, reconhecendo o que Cristo fez por nós. E aí muitas vezes nós andamos não de forma digna ao Evangelho. Pense melhor, nós devemos pensar melhor, porque
Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores, nós não tínhamos valor, mas Ele nos deu este valor. Nos versículos de 1 a 8, demonstra que nós devemos servir a Deus pelo exemplo de Cristo e também dos apóstolos, daqueles que semelhantemente a Cristo serviram. Sabe por quê? Com abnegação. Cristo, ele se abnegou, ele teve tamanha compaixão, ele também teve humildade, muito amor no coração, tendo sempre a consciência de que era servo. Muitas vezes nós estamos esquecidos disso. Paulo, ele nos dá o exemplo de abnegação. Nós ali, nos versículos 7 e 8 de 2 a Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 7 e 8, ele nos mostra isso, o exemplo de Cristo. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Mas eu quero ler essa carta todinha, do 1 ao 16, e acompanhe a leitura comigo, para que você então possa ver como Paulo escreve aos irmãos e fala a maneira digna que os irmãos precisam então estar. Porque Paulo estava alertando aqueles irmãos: olha, vocês têm a fé, mas vocês também precisam ter o compromisso. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo em compaixão, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um se preocupe não somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, aqui Paulo está lembrando a eles: olha, vocês sempre obedeceram, mas eu preciso que vocês obedeçam muito mais agora, porque eu estou ausente. No verso 12 ele fala isso: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo estava falando para eles, para que eles possam, para que eles pudessem operar a salvação deles com zelo, com amor, para que não vacilassem nisso, porque eles eram então aqueles que a humanidade estava ali, a sociedade ali em Filipos estava de olho neles, e eles precisavam portar-se digno do Evangelho. Porque Deus é quem produz em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ele diz: olha, façam todas as coisas sem queixa nem discórdia, porque o vosso exemplo, ele completa aqui,
para que vos tornei filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandece como luminares no mundo. Olha, Paulo falava: retenha firme a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Aqui, nesses versos, Paulo então começa a falar, dessa maravilhosa vida que Cristo nos propõe a viver. Nos versos de 9 a 11, como recompensa da abnegação de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, homem, Jesus o homem, Deus lhe conferiu todo o poder e autoridade, para que ao seu nome se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Se nós formos pensar, nesse poder tão maravilhoso, nós lemos agora há pouco, no capítulo 5 de Apocalipse, como então os anciãos se prostravam diante dele, e ninguém era digno de abrir esse livro, só o Cordeiro, somente o Cordeiro. E aqui nós podemos ver, teologicamente, que o Cristo, o Verbo encarnado, a promessa que Cristo fez, que daria o Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente, se cumpre em Cristo Jesus Cristo, o Verbo. Nós vamos ver aqui, então, no verso 7, que diz que ele era homem, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ele encarnou, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O exemplo de servo, nós precisamos seguir esse exemplo. Paulo estava falando: olha, o exemplo de vocês precisam ser o exemplo de Cristo. Também olhem para mim, olhem para mim. E ele então, ele chama a responsabilidade para ele também. E nos versos 21 a 24 do capítulo 1 de Filipenses, ele então começa a dizer: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, por isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Paulo tinha essa consciência que enquanto ele vivesse, enquanto vida desse, Cristo, vida desse a ele precisava viver de forma digna, porque para ele morrer a Cristo, morrer a lucro e viver a Cristo. Meus irmãos, precisamos pensar nisso, porque muitas vezes estamos não deixando muitas coisas para se tornar digno do Evangelho. Mas você pode estar perguntando assim: quem é digno? Quem pode se tornar digno do Evangelho? Paulo está dando aqui o exemplo que é possível sim eu e você nos tornar dignos do Evangelho. Nós não éramos nem dignos de estarmos na presença, e não somos da presença de Deus, mas o sangue de Jesus Cristo nos tornou dignos. Ele nos comprou e nos trouxe para o seu reino. Nós vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 5,
nós vamos ver aqui o que foi que Cristo fez. O que foi que Ele fez com seu sangue derramado sobre nós. No capítulo 5, quando Ele abre o livro, então, Ele, no versículo 10, depois de Ele dizer que os anjos então cantavam um hino de louvor, e dizendo que digno é o Cordeiro de abrir o livro e tirar os selos, porque Ele morreu. Veja aqui que Jesus Cristo, Ele se faz carne e Ele morre de fato, mas Ele ressuscita. O Cordeiro de Deus, Ele foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda a tribo, língua, povo e nação. E no versículo 10, sabe o que foi que Ele fez? Ele nos constituiu reino e sacerdote para Deus. E assim nós temos essa recompensa de que vamos reinar juntamente com Ele. Quando Cristo, então, Paulo aqui, ele fala que há recompensa também, mesmo com o compromisso assumido de viver piamente a palavra do Senhor, padecer como Ele padeceu, talvez não como Ele padeceu em perseguição e morte, mas em outras perseguições, mas existe a recompensa. Está aqui no livro. A recompensa de Cristo está nos versos 9 e 10 e 11, que diz assim: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é digno, o Senhor é digno, porque Ele cumpriu toda a vontade do Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele então, Paulo começa a falar que nós devemos também assumir este compromisso. Meus irmãos, é muito desafiador para nós assumirmos o compromisso de vivermos dignamente na presença do Senhor. E Paulo aqui, ele fala que ele em tudo, nessa carta, ele demonstra a alegria dele de poder servir a Cristo, independente das circunstâncias. E ele quer levar esta mesma alegria para aquela comunidade. Paulo então ele reconhece isso e chama a atenção dos irmãos. E tem uma coisa aqui interessante, meus irmãos, nos versos 14 e 15 do capítulo 2, nos versos 14 e 15, que diz assim: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares ou astros do mundo. Eu adquiri uma nova Bíblia. É preciso falar o nome e a referência, né? É do autor Peter Eugene, a Bíblia A Mensagem, editora Vida. Essa Bíblia, na versão dela, faz assim, 14 e 15, diz assim: façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações, apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre. Deem às pessoas um vislumbre
de uma vida boa e do Deus vivo. Nós também temos a responsabilidade de então, seja por uma pequena ação, uma pequena semelhança, um sinal, um vislumbre do reino de Deus, nós temos essa responsabilidade de sermos luz para as nações. Temos essa responsabilidade diante de Deus. Por isso Paulo vai dizer que nós devemos tão somente nos portar de maneira digna do Evangelho. No verso então 27 do capítulo 1, ele fala isso: sempre portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu vá e vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Precisamos, irmãos, estar sendo achados dignos na presença do Senhor. E só em Cristo podemos fazer isso. O Verbo encarnado, a raiz da vida, o Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nome que tem todo o nome, todo o poder e autoridade, e que diante dele todos os joelhos se dobram e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui um apontamento teológico que Paulo faz de maneira muito maravilhosa. Ele nos faz lembrar desde Gênesis a promessa que Deus fez, que viria o Salvador, o Filho da promessa, que passa pela raiz de Davi, como lemos em Apocalipse, o leão de Judá, o Cordeiro, o Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa inspiração. Devemos fazer isso. Por isso devemos assumir o compromisso. Ser cristão implica o compromisso. E aqui, como eu disse, às vezes nós não temos a percepção como Paulo, como Cristo teve, ou até mesmo em outros países hoje ainda tem. Mas de repente, qual seria a nossa dificuldade hoje? Quem seriam os nossos opositores? Será que seria o comodismo, o qual nos faz com que nós não proclamemos o Evangelho? A vergonha, a zombaria por sermos cristãos, que faz com que nós não assumamos o compromisso? Posturas condizentes? Será que a gente está tendo vergonha do Evangelho e não está assumindo posturas diante da sociedade? Será que esses são os nossos opositores? O comodismo, a vergonha. Talvez você e eu tenhamos a vergonha de poder assumir posturas diante da sociedade. Precisamos rever o nosso compromisso com Cristo. Podemos assumir a forma de sermos fiéis aos preceitos de Cristo e mostrar que é possível ser uma pessoa que não apenas que pensa não apenas nos nossos interesses pessoais, comerciais, capitalistas e egoístas, tornando-nos cidadãos justos, inspirando a prática da justiça. E quando assim nós agimos, nós fazemos isso. Dessa forma estaremos revelando que Deus existe para nós, e não somente Ele está revelado nas Escrituras. Paulo sabia muito bem disso, que ele fala, olha, portai-vos, remete a um comportamento. Ele diz, olha, comportai-vos dignamente do Evangelho, porque na sociedade precisamos mostrar Cristo em nossas vidas, e não simplesmente mostrar Cristo através da exposição da palavra de Deus.
devemos nos parecer com Deus e não apenas dizer que somos seus filhos. Quando praticamos o que Ele manda, damos às pessoas, então, esse sinal, essa pequena semelhança do nosso Deus vivo e poderoso. Nós somos testemunhas de Cristo. Que Deus nos abençoe a vivermos de forma digna e interiorizarmos que a nossa alegria não está nem na tristeza, nem na falta dela, nem no dinheiro, nem na falta dele, nem nos problemas, nem na falta dos problemas. A nossa alegria deve estar em Cristo. Sermos como Paulo, que ele diz: em tudo eu estou aperfeiçoado, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui, Senhor, revelada para nós, mostrando que nós temos sim a fé em Cristo Jesus, temos a salvação garantida por Ti, porque derramaste teu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E nos comprou com o teu sangue, como bem fala no livro de Apocalipse, capítulo 5. Mas também o Senhor nos deu uma responsabilidade. O Senhor nos constituiu reino e sacerdotes, para que nós pudéssemos então viver o teu reino e anunciar a tua salvação. Nos ajuda, Senhor, a sermos dignos desse teu evangelho e fazermos com alegria cumprir com alegria a nossa missão. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a renunciar tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tudo aquilo que mostra que Cristo não está em nós, mas que possamos agir, Senhor, de forma que as pessoas olhem para nós e vejam um pouco de Cristo na nossa vida. Que veja, Senhor, um vislumbre do teu grande amor, da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos dar as plenas condições de poder testemunhar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, o nosso pastor, ele não se encontra aqui presente nessa manhã, mas ele está na sua casa lá, assim como vocês, acompanhando aqui esse momento cultico, né? Mas à noite, com certeza, querendo Deus, e que se não houver nenhum impedimento, ele estará aqui, né? Certos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, juntamente com você da PIB e todos os irmãos e amigos que acompanham no nosso canal os cultos em adoração e louvor àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus, tenha um dia excelente em Cristo Jesus. Amém.